Diário não oficial do Brasil. Dia 245/365, 2 de setembro, segunda-feira. 1. A sanha punitivista da justiça brasileira cria condições subhumanas para as prisões e o cumprimento da pena não conduz à ressocialização do preso. No sistema prisional, réus primários são transformados em criminosos perigosos, são obrigados a optar entre facções e a criar mecanismos de sobrevivência que passam por se vincular ao crime organizado. O combate ao tráfico de drogas ocupa um lugar central na guerra contra as populações periféricas. Não estamos aqui falando dos helicópteros com meia tonelada de cocaína ou de membros da Força Aérea Brasileira fazendo tráfico internacional no avião presidencial, mas dos pequenos usuários ou pequenos traficantes que muitas vezes têm a pena de morte decretada pela polícia. 2. O combate às drogas acaba por se transformar num combate à juventude negra e periférica, pobre, às mulheres, em um quadro de violência estarrecedor. A legislação que deveria ser revista e a parcela do judiciário responsável por essa superlotação e pelo punitivismo deveria rever as penas e as prisões. O próprio conceito de droga está no momento de ser revisto, porque o combate ao uso da maconha, já liberada em tantas situações e lugares, também é um instrumento para o genocídio da juventude pobre e para a estruturação de organizações criminosas que aproveitam a circunstância e se encarregam do tráfico. Enquanto isso, a classe média circula com tranquilidade, fumando a sua maconhinha. O que deveria valer para todos, porque o tabaco ou o álcool, por exemplo, matam muito mais que a maconha e custam muito mais para a sociedade. As mortes relacionadas ao uso da maconha decorrem principalmente dos métodos e instrumentos de repressão utilizados pela polícia. 3. Seria uma prioridade absoluta de qualquer governo democrático a revisão desses casos. O exame da cumplicidade da polícia com as milícias e grupos de extermínios, o indulto para as pequenas penas transformadas em serviços comunitários e principalmente para a juventude, a implantação de programas de inclusão e ressocialização. 4. Mas o indulto que surge no horizonte desse governo é o de maus policiais que no exercício de sua função funcionam como grupos de extermínio, matando pessoas imobilizadas, atirando em famílias, os famosos autos de resistência e comandando massacres. Os policiais que participaram de crimes inafiançáveis, como são os casos de Carandiru, onde 111 pessoas sob a guarda do Estado foram assassinadas, e Eldorado dos Carajás, onde 19 trabalhadores rurais sem terra foram massacrados, são a prioridade do governo fascista para serem contemplados conforme declaração do ex-capitão. 5. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. 28% dessa população carcerária é composta por pequenos traficantes de substâncias ilícitas detidos com quantidade ínfima. 95% são homens, 73% são pessoas negras. A taxa de ocupação dos presídios é de 175%. Em determinadas regiões do país, recebe-se 3 vezes mais prisioneiros do que suportam os estabelecimentos prisionais. Quase metade dos estabelecimentos não oferece assistência educacional. E pior, 30,5% das pessoas presas têm entre 18 e 24 anos. Tem que ser revista essa política punitivista que onera o Estado e agrava a criminalidade. Nossa agenda prioritária não é liberar pessoas que participaram de massacres. Dia 244/365, 1º de setembro, domingo. 1. Fim de agosto e chegada da primavera, vamos ficar com a perspectiva otimista do geógrafo britânico David Harvey em sua entrevista ao jornal Brasil de Fato. Vocês já passaram por situações piores antes, durante o regime militar, e conseguiram sobreviver, e saíram desse período com um movimento democrático mais forte. 2. A Alemanha pediu perdão à Polônia pelos 6 milhões de poloneses que morreram na Segunda Guerra, sendo que 3 milhões deles eram judeus. No Brasil fascista, que faz apologia da violência, o Bolsofilho, deputado quase embaixador, comemora no Twitter com uma foto em que aparece cercado por adolescentes do Colégio Militar de Brasília em uma suposta sessão solene dos 80 anos da invasão da Polônia, que marcaram o início da Segunda Guerra Mundial.
3. Mas há alento. Entre abril e agosto, a reprovação do síndico disfuncional, que está no Planalto numa interminável ocupação, cresceu 11% entre os jovens. Viva o pensamento crítico na juventude. 4. A Interpol retirou já há algum tempo o alerta vermelho contra o advogado Tacla Duran, acusado pelo Partido da Lava Jato. A decisão levou em consideração os argumentos apresentados pela defesa do advogado, que colocou em xeque a imparcialidade do juiz responsável por julgar o caso e denunciou que os direitos a um devido processo legal no Brasil não teriam sido cumpridos. 5. O ex-capitão, para o nosso alívio, não vai abrir a reunião da ONU porque supostamente vai ser submetido a uma nova cirurgia. Ótimo, não teremos mais um discurso enlouquecido. Vamos organizar uma torcida. 6. E finalmente, no início desse setembro, a internacionalização da luta contra as queimadas na Amazônia traz à tona uma série de crimes cometidos por grileiros. O jornal Brasil de Fato traz hoje uma reportagem sobre o volume de desmatamento no sul do estado do Amazonas, com um corte de mais de 1.000 hectares de floresta, invasão de terra pública, Loteamento de terra indígena, trabalho escravo, queimadas e diversas outras operações do crime organizado, que atua também com a especulação imobiliária, preparando terras para servirem de pasto. Os ruralistas se unem para acobertar o crime das queimadas e apontam para uma improvável combustão natural da floresta tropical úmida. Setembro é um mês de lutas. Dia 243/365, 31 de agosto, sábado. 1. Termina agosto e nos lembra que se passaram 3 anos do impeachment fraudulento, como o determinou a presidenta Dilma Rousseff. E como ela previu, a caixa de Pandora foi aberta e vivemos esse circo de horrores. 2. O jornalista Luiz Nassif especula que agora que o ex-capitão já foi usado, está sendo descartado pelo Departamento de Estado norte-americano. Os jornais chamados de mídia farol, que formam a opinião da elite mundial, torcem o nariz para a atuação na Amazônia. Comparam o síndico disfuncional a Rafael Trujillo, que foi ditador da República Dominicana e tão bizarro quanto o nosso presidente, também era dado a nepotismos. Já o Bolsofilho, que frita hambúrguer e não fala nem inglês nem espanhol, parece que não consegue nem mais um Twitter do Trump, que talvez sinta que a proximidade com a Bolsa Família pode ser tóxica para o seu projeto de reeleição. 3. E o jornalista Nassif nos lembra que o petróleo, mineração na Amazônia, privatização das estatais e empresas quebradas pela Lava Jato são o espólio brasileiro para os lobistas do capital internacional disputarem. Mas ninguém quer a Amazônia como terra arrasada e um país sem nenhum mecanismo democrático de garantia. Não é bom para os negócios. Os jornais liberais ingleses também batem no síndico disfuncional por sua política ou não políticas ambientais e seus arroubos. 4. Para completar, o que vai fazer agora com o senador Bolsofilho, já que a revista Veja encontrou Queiroz? O COAF identificou movimentação de 7 milhões de reais nas contas do motorista assessor do então deputado. O ex-assessor motorista, em entrevista à revista Exame, se queixa da ausência de apoio do ex-capitão. É um ingrato esse Queiroz, soltinho até hoje. A verdade é que o presidente já mexeu com o COAF e mexerá com muito mais para protegê-lo e ao seu Bolsofilho senador. Para isso, conta com o amplo apoio dos órgãos que seriam responsáveis por uma investigação que não procuram por ele. De quebra, vale lembrar de que acordo com o Blog da Cidadania, a polêmica exoneração do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro se insere entre as providências para abafar o caso. São 223 dias de blindagem, sempre saindo pela tangente com relação às explicações que deveria dar e vai naturalizando o crime do senador. 5. 81 dias do Congegate. E o Conge continua à frente da Polícia Federal, que deveria investigá-lo. A caixa de Pandora foi aberta para revelar esses horrores, enquanto os argumentos dos fascistas de plantão do combate à corrupção já apodreceram. Dia 242/365, 30 de agosto, sexta-feira. 1. Deveríamos começar a primavera das canetas. O ex-capitão diz que vai trocar a caneta Bic francesa pela Compactor e que não vai aceitar apoio da França para combater as queimadas na Amazônia. Por um momento ficamos todos aliviados, entendendo que o abandono da caneta significava que não assinaria mais sua produção tóxica, que o pesadelo tinha chegado ao fim de forma surpreendente. Mas não.
é para falar de soberania. Não sabemos soberania de quem, porque a nacional já foi pro saco há muito tempo. Bem me lembro agora incontinência para a bandeira americana. 2. Em outra declaração, hoje, prometeu dar indulto a policiais que teriam sido presos injustamente por pressão da mídia. Mas parece que o síndico disfuncional imagina que ocupa algum lugar no judiciário. É verdade que existe muita prisão por interesses escusos, por racismo, a prática de lawfare corre solta para inimigos políticos, mas quem seriam os policiais presos por pressão da mídia? O número de mortos pela polícia no Rio de Janeiro é o maior nos últimos 20 anos. Tem caso recente de estupro dentro de uma viatura policial em São Paulo. Por que a preocupação só com policiais? Discutir o sistema onde Preta Ferreira está presa, onde Luiz Inácio da Silva está preso, isso não é viável. Os que mataram Marielle Franco continuam soltos. Queiroz está bem, descansando tranquilamente no Morumbi, bairro de classe alta na capital paulista. 3. Intrigante as ações e vetos do ex-capitão. Ontem o Congresso derrubou o veto do presidente à punição das chamadas fake news, ou mentiras deslavadas ou notícias falsas. Por que o interesse da Bolsa Família em evitar que haja punição para esse tipo de coisa? Um dos bolsofílios chegou a chamar de censura a inibição de mentira maliciosa. É importante para a família não haver restrições para impulsionar grupos de WhatsApp com notícias sobre mamadeiras de piroca, kits gays e mais diversas lucrativas mentiras sobre adversários políticos. A criação da pós-verdade é fundamental para termos um mundo virtual, um país virtual, onde afinal a economia cresce, existem empregos, a Amazônia não está queimando, as ONGs estão amando, etc, etc, etc. 4. A fábrica de canetas Compactor está sendo investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por suspeitas de crimes financeiros cometidos pela empresa e seus controladores. Então, voltando à troca das canetas que vetam e cujos vetos não passam pelo Congresso, independente se BIC ou Compactor, ainda tem que passar por uma representação do povo. Dia 241/365, 29 de agosto, quinta-feira. 1. Ontem, dia 28 de agosto, a lei de anistia completou 40 anos. Foi possível trazer de volta homens e mulheres que foram exilados durante a ditadura militar. Mas também deixou na impunidade torturadores e usurpadores do país, hoje glorificados por alguns fascistas que estão no poder e se sentem à vontade para destilar seu ódio. Pela família contra o comunismo e pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, disse Jair Bolsonaro. 2. Alguns dos países da América Latina submetidos a golpes militares conseguiram a condenação dos seus torturadores. A classe dominante brasileira, a parcela das Forças Armadas responsável pelos horrores da ditadura e determinados veículos de informação colaboracionistas que tentam apagar a história, conseguiram seguir impunes e hoje buscam se reerguer. 3. O síndico disfuncional que ora ocupa o Planalto é um dos adoradores da tortura e da ditadura militar. Foi eleito com esse bordão da volta à ditadura, da apologia à tortura e ao genocídio indígena. O presidente do país tem como herói um dos mais bárbaros e covardes torturadores que a ditadura militar brasileira gerou. 4. Os eleitores e seguidores do ex-capitão autorizaram um admirador da tortura a comandar o país. O discurso de apologia à violência e de ódio como motor do país ainda funciona para os 28% que ainda aprovam os descaminhos do governo. Mesmo após 8 meses de descalabros e desastres, da presença de Queiroz, de braços dados com a junta familiar, dos milicianos amigos, dos bolsofilhos acima de tudo, seguem sem perceber o preço que é pago por todos. 5. Um dos grupos impulsionadores dessa situação desastrosa foi o partido político da Lava Jato, que atuou para desestabilizar a economia e afastar opositores, utilizando métodos inspirados no Santo Ofício e em outros momentos obscuros da história. Segundo o jornal GGN, a jornalista Hildegar Angel, no seu Twitter, citou um estudo do jornal Valor Econômico que avalia as perdas induzidas pelo partido da Lava Jato em 142 bilhões, ou 2,5% do PIB em apenas um ano,
e a perda de 991.734 vagas de emprego entre 2014 e 2017, graças ao desmonte da construção civil, da engenharia nacional e dos setores naval e metal mecânico. Os empresários responsáveis pelos crimes continuam ricos e muitos já foram soltos ou tiveram as penas reduzidas em troca de acordos de delação sob medida. 6. Esse é o quadro, mas o partido da Lava Jato afirma que atuaram para recuperar o dinheiro da Petrobras. Pensaram em apropriar apenas 2,5 bilhões para criar uma fundação para eles mesmos, como acreditam que seria justo. E claro, a conclusão desse desmonte de setores estratégicos da economia é que o PT quebrou o país, mesmo que os números de 2003 a 2016 testemunhem o inverso. Dia 240/365, 28 de agosto, quarta-feira. 1. Um grupo de juristas, de acordo com a revista Fórum, vai denunciar o ex-capitão por crime ambiental e contra a humanidade ao Tribunal Penal Internacional de Haia, pela demora na solução das queimadas na Amazônia, por suas declarações irresponsáveis e pelo desmonte de órgãos ambientais e das políticas de Estado de proteção a direitos socioambientais, a configurar um salvo-conduto para ações criminosas contra o meio ambiente. Assim, teremos agora na cadeira um presidente acusado internacionalmente pelo crime de ecocídio. 2. A floresta amazônica continua aceleradamente sendo destruída da mesma forma que os povos da floresta que dela dependem, para abrir espaço para ruralistas e mineradoras. O jornal GGN publica uma interessante reportagem apontando a viabilidade econômica do desmatamento zero para a Amazônia. A referência é um estudo publicado em 2017 pelo Instituto Escolhas de São Paulo. O estudo conclui que se todo o desmatamento no país acabasse imediatamente, haveria um impacto insignificante na economia. O artigo analisa em termos de economia e não chega a considerar os impactos do fim do desmatamento na água, nos rios, na vida dos amazônidas. Isso não é desprezível, pode ser aprofundado e é tema central para um debate sério que considere a utilização responsável dos nossos recursos. Enfim, pelo apresentado, não há sustentação na economia, na legislação e em lugar nenhum para o desmatamento predatório como um imperativo da produção, a não ser nos escusos interesses de um governo que representa uma elite incompetente, violenta e desapegada dos limites legais. 3. O Conge teve uma derrota significativa no STF com a anulação da condenação do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. O partido da Lava Jato confirma a própria prepotência e arrogância e o Lula imensa preocupação com o precedente que aponta para a observância da lei. Depois de jogar a imagem dos agentes públicos federais na lama, o bando ainda se acha com legitimidade para se pronunciar. O processo julgado pelo Conge e que o Supremo anulou continha, sem surpresa, arbitrariedades primárias. 4. O direito constitucional à ampla defesa foi suprimido, simples assim. Prova e defesa não faziam parte do cardápio do Conge, que condenava, mas afeito a métodos inquisitoriais por convicção e por ódio. A matilha não ficou alvoroçada porque houve um erro, mas porque todo o ardil pensado com base em atos ilegais e inconstitucionais pode desmoronar caso se passe a exigir a observância do devido processo legal. Porque se deixar de ser admitido o que viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados, então adeus palestras extras, adeus holofotes e os bolsos podem sentir, as eleições podem não ser tão promissoras. Dia 239/365, 27 de agosto, terça-feira. Os ventos de agosto, além das queimadas, nos trazem certas emanações fétidas, nauseantes. 1. Índio não fala nossa língua e consegue 14% do território do Brasil, diz o síndico disfuncional, estimulando o ódio aos indígenas. Os povos indígenas, os povos originários, são os inimigos da vez. Vai puxar a horda fascista com seu raciocínio raso na contramão de todo mundo que debate a descolonização. Claro que seu interesse é a cessão do território da Amazônia, sua água e seus minérios para os agroassociados e o capital internacional, porque, segundo ele, somos apenas fornecedores de commodities, e sem isso não somos nada. 2. O ódio racista contra os povos originários vem seguido de morte. As pessoas estão fugindo das queimadas e morrendo no caminho, ou não terão formas de sobreviver após o fim do desmatamento seguido de queimada.
e o discurso de ódio e de exclusão é o combustível. O dinheiro público remunera uma casta de agentes a serviço do ódio, gente criada e cevada toda a vida nas tetas da coisa pública, destilando profundo desprezo pelo outro. A Bolsa Família é a clássica representação dessa espécie. 3. De que matéria são feitos esses agentes públicos representados pelo ex-capitão, pelo ex-juiz e procuradores associados? Para que servem, além de utilizar a máquina pública e o acesso a informações confidenciais para perseguir seus interesses privados mesquinhos e cultivar o ódio? 4. A força-tarefa da Lava Jato destila a mais frustrante e mesquinha mediocridade sustentada pelo ódio. O projeto, que deveria ser regido pelo interesse e pelas normas da coisa pública, se revela corrompido e pessoal, travestido em uma cruzada moralista daquelas que escondem a defesa do próprio bolso acima de tudo e todos. E sob esse projeto construído da mais pura vilania, estamos aqui nós, submetidos aos resultados catastróficos de uma pseudo-eleição e de uma campanha operada por agentes pagos com dinheiro público, ocupados em destruir a reputação de tudo e todos e utilizar os instrumentos do judiciário para burlar a lei. O jornalismo presta um importante serviço de utilidade pública ao levar o público à falta de caráter, de lisura e mesmo de humanidade desses seres abjetos da Lava Jato ou uma matilha de hienas, como os denominou um ex-procurador.